Olá amigos, estamos mais uma vez a tratar de temas importantes para todos os que pretendem os ingressos respectivos nas universidades. Nós no Brasil temos uma variedade muito grande de oportunidades no ensino superior. Universidades federais, universidades estaduais, até universidades mantidas por municípios, além das centenas de instituições hoje, do setor privado, do setor particular, que realizam vestibulares. E às vezes nós nos defrontamos com a seguinte pergunta: quais são os temas que mais aparecem nos vestibulares? Obviamente, nós devemos primeiro nos preocupar com o Brasil, tanto na história, quanto na geografia, quanto na questão política, sociológica, filosófica. O Brasil é sempre o alvo maior. Mas fora do Brasil, ora pessoal, existe uma região do mundo que desde muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo, muito antes da era cristã, já foi palco de grandes acontecimentos. Esta região é exatamente o chamado Oriente Médio. Então, todos devemos ter uma atenção especial para esta área do globo. O Oriente Médio é uma região que corresponde à Ásia Ocidental. É a Ásia que vai encontrar-se diretamente com as terras do que nós chamamos de Europa. Vamos lembrar inicialmente que Eurásia é o continente. Europa e Ásia constituem um continente só. Sendo, na verdade, a Europa berço da nossa civilização, berço da nossa cultura. De lá vieram portugueses e os demais europeus, como holandeses, franceses, alemães, italianos, mais recentemente nas migrações, que vieram contribuir para formar o Brasil. Pois bem, o Oriente Médio fica exatamente nesse limite do que nós chamamos Europa, a partir da Turquia, da Grécia, e a parte asiática, que é um continente enorme, é o maior continente, é o mais populoso, é o de maior concentração de pessoas em determinadas regiões e cidades gigantescas na China, na Índia, etc. E no Oriente Médio, vejam vocês, surgiram as três grandes religiões do planeta. A religião judaica, com o grande organizador que foi Moisés. A religião cristã, com Jesus. E já no período medieval, no século VI para o século VII, nós tivemos a vida ali na Arábia da figura de Maomé. Então veja a importância. Nós não podemos entender a sociedade global, o mundo, sem olharmos para essas três grandes filosofias que são entendidas como religiões, que é a tentativa de ligar a Deus e aos homens, nós seres humanos e as entidades que estão a comandar tudo isso, aqueles que acreditam nas divindades, nos deuses ou no Deus único. E essas três religiões são exatamente religiões monoteístas. Tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo. E nos últimos tempos, o Oriente Médio ocupou ainda mais as páginas da história. As grandes empresas noticiosas, os grandes grupos jornalísticos têm se preocupado exatamente com Israel, com os países árabes, com a questão do petróleo, com a questão política das fronteiras, com os limites territoriais. Hoje nós podemos dizer o seguinte: a guerra entre Israel e o mundo árabe, a guerra entre Israel e os palestinos está quase finda. Nós não temos hoje, no momento, efetivamente, uma guerra Israel-árabe ou Israelo-palestina. Nós temos ainda o terrorismo, nós temos algumas ações individuais ou de grupos, como a Al-Qaeda, como o Estado Islâmico, que agem com violência. Mas esta guerra, que ocupou os espaços a partir dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial e a criação de Israel, até os anos 90, foi exatamente o final do século XX, foi um período de grandes conflitos entre Israel, o Estado judeu, e os países árabes, particularmente o povo palestino. Hoje nós vemos ali a preocupação maior, repito, com o terror e com a instabilidade política na Síria, onde o governo de Bashar al-Assad enfrenta toda uma turbulência, sobretudo com o Estado Islâmico ocupando porções importantes da Síria e do Iraque, que é o território vizinho à antiga Mesopotâmia. Então esse tema Oriente Médio é um tema que deve particularmente merecer nossa atenção. Todos vocês que vão para os vestibulares, quer seja o Enem, o Exame Nacional, quer seja os vestibulares de universidades estaduais ou privadas, não tenha dúvida, você vai se deparar sempre com a possibilidade de ter na geografia, na história,
na política, na sociologia, na filosofia, algo sobre o Oriente Médio. Esta é a nossa observação de hoje. Sejam felizes, continuem estudando e acreditando que o estudo traz a recompensa. Estudar é um ato de sacrifício, mas é sempre compensador.